É uma história vivida em 19 anos, mas de tal modo preenchidos que chegam aos nossos dias e podem ser apresentados como exemplo. É isso, exatamente, como exemplo. Que nós estamos... Emotivo. E em idades, como temos estado a ver, em idades onde podem rarear estes exemplos de santidade. Que geralmente são idades dispersas, não é? A não ser que a definição já esteja basicamente feita e por isso se torna, como eu dizia, emotivo e motivadora para muita gente. Assim foi Clara Luz Badano. Foi Clara Luz Badano e, mais uma vez, saudando os nossos telespectadores para mais esta etapa decisiva, como nós vamos ver, da vida de Clara Luz, como lhe chamarão depois, Badano. Porque parece que está tudo muito bem. Aqui temos uma infância cristã, o nascimento rodeado do carinho dos seus pais, depois a escola primária e já as disposições que manifestava de uma maneira tão bonita como vimos, a passagem para o secundário, para os estudos, tudo isso parecia, enfim, bem, um percurso de uma criança, como é que se costuma dizer, certinha. Não é que vinha assim. Bem, simplesmente o certinho e o acertado verificam-se nas ocasiões. E aqui o decalque quase da vida de Clara na vida do seu mestre, de Jesus Cristo, vai ser ainda maior. Porque, vamos lá ver, quando os primeiros cristãos começaram a passar a escrito, e ainda antes de passar a escrito, começaram a relatar o que tinham aprendido de Jesus, os primeiros relatos serão certamente os da sua paixão. Depois da paixão vai-se rever a vida de Jesus e os acontecimentos que tinham ficado na memória, episódios dessa vida de Jesus, até à sua infância, como também se incluirão nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, à luz da sua paixão. É porque vive intensamente a sua morte, de tal modo que a sua morte é vida, para ele e para nós, e para os seus discípulos, que tudo mais interessa. Mas é ali que tudo se revela. Aquela é, por definição, dentro das maiores trevas que cobriram a face da Terra, a maior luz que assim despontou. Portanto, é a partir desse momento pascal, diríamos nós, a passagem pascal, passagem deste mundo para o Pai, como o próprio Jesus referirá, que tudo se revela e que a luz desponta. Portanto, é a grande hora da revelação. Igualmente nos cristãos, e muito sugestivamente, muito exemplarmente, como se dizia, em Chiara Padano. Porque as coisas vão se precipitar. Mas também, no caso de Jesus, se precipitaram muito. Com ela foi, enfim, na segunda década da vida, com Jesus foi no princípio dos seus 30, mas seja em que idade for, podia ser aos 90, até podia ser depois, mas é fundamental que uma vida se certifique cristamente nessa dimensão pascal que revela. E eu peço ao Paulo para ler mais um trecho deste excelente testemunho e livro de Francisco Coriasco, para essa surpresa que podia ser tão negativa, mas que acaba por ser ainda mais surpreendente dos últimos tempos da vida de Chiara Badano. Não é fácil contar uma história em que não sucede nada de extraordinário. Pelo menos até ao dia em que, durante uma partida de ténis, no fim do verão de 1988, começou a suspeitar que alguma coisa em si não andava bem. A espádua doía-lhe tanto que nem conseguia levantar a raquete. Um TAC revela depois que se trata de um tumor e dos piores. Osteosarcoma. São 2 de fevereiro de 1989. Os pais preferem não dizer nada à filha, por enquanto, para a preparar pouco a pouco. Clara não sabe, mas resta-lhe 1 ano e meio de vida. Ainda que começasse a intuir que era algo de grave, mantém-se confiante, alegre e invariavelmente serena. Sou jovem, hei de conseguir, repete a si própria e a quem a visita. Até arranja tempo para lavar os cabelos à sua vizinha de quarto, uma jovem com problemas de droga. Ora bem. Nós já ouvimos, e eu creio que os que somos cristãos o somos muito particularmente por isso, já ouvimos, dizia, muitos relatos semelhantes, ou seja,
de pessoas que, em momentos particularmente difíceis da sua vida, em que tudo se tem que decidir e também, de algum modo, tudo lhes sai da mão e da previsão, conseguem, com mais ou menos calma, manter-se na sua convicção e até aprofundar aquilo que realmente são. E isto à luz de Jesus Cristo e do significado que a sua morte ganhou, e assim mesmo nos oferece como possibilidade para a nossa morte também como vida entregue, não é? Mas no caso da nossa Chiaretta, isso tem uma particular luminosidade. Passou-se há tão pouco tempo, não é? Uma jovem de 17, 18 anos, quando estes acontecimentos se sucedem, e assim como aí está dito. Eu queria frisar aqui algo que me parece particularmente importante, até nestes tempos em que na nossa Europa se sente tanto a necessidade da nova evangelização e se fala e se fazem congressos. O próximo Sínodo dos Bispos vai ser sobre essa temática, isto já desde os tempos dela, porque foi em 78 que foi eleito João Paulo II e grande parte do pontificado de João Paulo II insiste nesse ponto da nova evangelização. Mas de que é que se trata? Trata-se de compreender que a vida só é cristã, portanto só é Evangelho, só é uma boa nova para o próprio e para os outros, através de cada um que o viva, ao Evangelho, se for pascal. Ou seja, há uma propensão religiosa que é espontânea, que é natural em toda a humanidade. E que é o quê? É a segurança. Enfim, estas coisas manterem-se todas enquanto se puderem manter, quando já não se puderem manter para nós, que se mantenham para os nossos descendentes ou amigos, que o que achamos de bom, quando cá chegamos, bom permaneça para os vindouros, para que mesmo aqueles que partem estejam seguros no além. Estas são disposições inatas, quase podíamos dizer, do espírito humano e da humanidade em geral. Aliás, subjazem sob o grande quadro das religiões em geral, aqui muito semelhantes. Mas em Jesus Cristo nós encontramos outra coisa. Não encontramos propriamente uma proposta de manutenção. Não é uma religião de manutenção, de segurança para o que há. É, se quisermos, de superação. E superação como? Dando aquilo que se tem. A minha vida ninguém me atira, sou eu que a dou, dirá a certa altura Jesus. Há mais felicidade no dar do que no receber. Se quiseres guardar a vida, perdes. Se a deres, ganhas. Portanto, é esta superação das dificuldades ou dos medos ou dos receios, se perder, seja o que for, por uma atitude de disponibilidade para dar, seja em que circunstâncias for, e especialmente naquelas em que mais ficaríamos retidos em nós próprios ou até na nossa dor e desespero, ainda aí dar, isto é a Páscoa. Esta aqui é a passagem. Mas isto podia ficar teórico. Pronto, podia ser mais um discurso bonito, está bem, para quem o quisesse tomar, enfim, um significado para as horas difíceis da existência, mas não. Isto é a realidade de muitas vidas, e foi a realidade dessa vida. Temos uma jovem, nessa altura, 17 anos, dinâmica, radiosa, toda a gente atrás dela, porque era efusiva, aliás, era bonita, sem ser espalhafatosa, elegante, enfim, tudo aquilo atraía os seus amigos, e com certeza, desportista, e era até, enfim, a jogar o seu ténis, que a certa altura a dor, depois vamos ver o que é, a dor permanece, a espada magoada, os exames, o hospital, e de repente um pior dos temores que lhe podia acontecer, não é? E uma esperança de vida que já estava muito desenganada nos olhos dos médicos que observavam, e que vai convencendo os próprios pais de que as coisas estavam mal paradas, neste sentido normal do termo. E, ao mesmo tempo, a tal consistência que nós temos verificado em Chiara, não é? Em Chiaretta, Clarinha, desde a sua infância para a sua adolescência, depois da sua adolescência para a sua juventude, na sua terra, mas depois noutra terra, que ao princípio não lhe agradou tanto, mas onde ela continua a ser a mesma, já não são na sua escola, nem na sua família protegidas e locais, mas já num grande liceu, com colegas e com ideias e sentimentos que não condiziam com os dela, tantas vezes, mas onde ela permanece igual a si própria, sem ser hostil, mas sempre convidativa para o bem. E agora, uma outra fase, uma fase decisiva.
Eu creio que todos os nossos telespectadores podem ver aqui uma grande coincidência com o que aconteceu com o jovem de Israel há 2000 anos, não é? Portanto, do ambiente de Nazaré, e foi até aos cerca dos 30 anos, protegido, os seus parentes, o seu trabalho, a sua oficina, a sua sinagoga, e de repente, e depois de um anúncio feliz, uma cruz, não é? E a maneira como vive, os seus sentimentos. Isto é, digamos, a Páscoa, esta passagem em que tudo tem que dar até ao fim o que verdadeiramente contenha. E dar no sentido de não se deixar ensimismar, esmagar por estas contrariedades e por estes caminhos tão subitamente interrompidos, mas ainda aí continuar fiel a si mesmo, na doação, na entrega e mais no sentido dos outros. Esse episódio que o autor não deixa de juntar, pois está ali nos primeiros tempos do seu internamento hospitalar, com previsões tão drásticas, que ali ia pressentindo com certeza, olha quem, com a dor persistente, e no entanto estava ali uma companheira de quarto doente, e ela ainda é capaz de ultrapassar isso tudo para a compor, para a lavar. Portanto, isto é a Páscoa. O contrário da Páscoa seria a revolta diante de uma situação destas. Porque no fundo a revolta é o ensimismamento. Sou eu só como era, como pretendia ser, não vai ser assim, então revolto-me. Mas a abertura à vida, mesmo quando ela aparece com uma face mais exigente, e continuar a dizer, como Jesus disse, a minha vida ninguém me atira, sou eu que a dou, e viver aí, na dádiva de si mesmo que essa dádiva signifique morte, isto é a Páscoa. Né? E eu acho que é muito importante que os cristãos, e a começar pelos mais novos, como é o caso dela, nos dê estes exemplos de Páscoa real, portanto, de paz. Mas não pressupõe uma vida vivida em fé, uma atitude de fé. Mas com certeza, e mantida, alimentada. Não é por acaso que se diz que desde a primeira comunhão, em que o pároco lhe oferece o exemplar dos Evangelhos, passa a ser a sua companhia habitual. Portanto, e o que é que são os Evangelhos? Senão a narrativa da Páscoa de Jesus Cristo. E aquela letra depois torna-se forma, torna-se vida. As minhas palavras são espírito e vida, diz Jesus a certa altura. Isto é muito importante de verificar, e digo que é a maior luz que uma vida assim tem. E que pode ser francamente oferecida a qualquer adolescente, a qualquer jovem ou qualquer adulto que seja apanhado, enfim, numa curva mais apertada por uma perspectiva humanamente fechada, mas divinamente aberta. Veremos como aconteceu no caso de Clara Luz Badano durante as próximas semanas, quando nos voltamos a encontrar com Dom Manuel Clemente nesta rubrica O Passado e o Presente.